Olá, aqui é a professora Diana. Nós vamos falar sobre a literatura do período colonial no Brasil, a literatura que foi trazida pelo colonizador europeu. E nós temos como um grande representante de um estilo literário chamado classicismo, tanto na poesia quanto na prosa, que é Luís Vaz de Camões. Ele foi de Portugal, nasceu em 1524 e faleceu em 1580. Algumas obras importantes desse escritor foram os Lusíadas e Rimas, que são vários poemas, né, importantes desse escritor. Nós vamos ver um poema muito conhecido de Luís Vaz de Camões, que inclusive foi musicado, né, por uma banda brasileira de rock, Legião Urbana. E a música, ela foi parte da música, tem esse poema musicado. Veja aí, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então veja que aí no poema há um questionamento muito forte com relação ao amor, e o autor ele se utiliza de várias ideias contrárias, não é? Inclusive chegando ao paradoxo, porque são ideias que se fundem de tal forma que chegam a ser absurdas, não é? São ideias bem contrastantes. Tudo isso para expressar o questionamento que ele tem com relação a esse sentimento que envolve tantas pessoas, e sempre em todos os séculos, é um sentimento universal e que arrebata muitas pessoas, e o ser humano ele sempre vive em muitos conflitos por conta desse sentimento. Esse escritor, ele é um representante aí do classicismo. Uma das formas também de se ver isso seria aqui nesse poema, porque ele utiliza uma forma clássica de poema chamado soneto, né? É um poema de 14 versos, onde você tem 2 quartetos e 2 tercetos, né? Que são estrofes de 4 e de 3 versos. Então é uma forma bem clássica de poemas, né? E claro que toda a sua obra é permeada também da mitologia greco-romana, e isso faz com que também haja uma influência da literatura clássica na obra de Luís Vaz de Camões. Uma outra forma de literatura que nós tivemos contato aqui no Brasil, principalmente, foi no período da chegada dos portugueses às nossas terras. No momento da invasão desses dominadores, nós tivemos a visita aí de muitos escritores que acompanhavam, né, que eram também viajantes, faziam parte das embarcações que aqui chegaram. É a chamada literatura de viagens ou de informação, porque essas pessoas, elas retratavam o continente que para eles era novo, né? Então você tem aí o relato de Hans Staden, era um holandês, né, e ele nasceu em 1520, faleceu em 1565. E aí pelo trechinho a gente tem como ver com a forma de esses estrangeiros retratarem o Brasil. A América é uma terra vasta onde vivem muitas tribos de homens selvagens com diversas línguas diferentes. Também há muitos animais bizarros. Essa terra tem uma aparência amistosa, visto que as árvores ficam verdes por todo o ano, mas os tipos de madeira que lá existem não são comparáveis com os nossos. Por causa do sol forte, os habitantes da terra têm uma cor de pele marrom avermelhada. Trata-se de um povo orgulhoso, muito astuto
e sempre pronto a perseguir e devorar seus inimigos. Então veja aí que são as primeiras impressões, né, desses estrangeiros que aqui vieram ao nosso país, e eles têm uma visão assim bem surpreendente aí do nosso continente e também dos habitantes, os primeiros habitantes aqui, que eram os indígenas, não é? E aí eles vão retratar a visão, né, a opinião deles nos textos. São textos que não só são uma linguagem referencial, mas eles acabam se encantando com a natureza e o comportamento dos habitantes aqui do Brasil, vão conseguir colocar também essa visão nos textos e acabam também por ser literatura. Um outro representante Pero Vaz de Caminha, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, inclusive, é um documento histórico, não é? Pero Vaz de Caminha foi nascido em Portugal por volta de 1450 e faleceu em 1500, exatamente no período em que ele veio, junto com Pedro Álvares Cabral, e ele faz também o seu relato, e envia uma carta para o rei de Portugal para contar o que ele viu aqui nas nossas terras. Então veja que há um trechinho aí como ele faz dá a sua opinião sobre o nosso país. A terra por cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. As águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar esta gente. Esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Então veja aí que nesses pequenos fragmentos da carta, nós já podemos notar aí também o interesse dos portugueses em pedras preciosas, em recursos minerais. Claro que, evidentemente, os europeus, eles colonizaram muitos continentes a fim de adquirir recursos, né? E essa dominação tinha esse objetivo financeiro, né? Mas também você vê que no último parágrafo aí você tem uma ideia também de salvar essa gente, ou seja, salvar os indígenas, porque para o europeu o nosso indígena era um selvagem, porque ele tinha uma cultura totalmente diferente da europeia. Então, eles acreditavam que precisavam trazer toda a sua religião, toda a sua conduta europeia, e essa era a correta. E aí ocorre também uma dominação cultural em cima aí dos habitantes do Brasil, que eram os indígenas. Então você tem aí, nesse pequeno fragmento, já alguns objetivos dos europeus com relação ao nosso país. Vale aí uma reflexão aí. Nós temos aí uma charge que pega um pouco aí dessa ideia da carta de Pero Vaz de Caminha. Então veja aí sobre o descobrimento. Recebemos uma carta do Pero Vaz de Caminha falando sobre a nova terra descoberta. Vou ler um trecho. Nesta terra, em se plantando, tudo dá, principalmente caixa 2. Então veja aí que a charge ela faz uma crítica muito forte à corrupção, não é? Caixa 2 é uma forma de corrupção. E veja como um texto que é muito antigo, ele ainda ainda se referem a esse texto. Então é importante que a gente conheça a nossa história, porque muitos textos atuais, para que seja feita a sua interpretação, também é necessário que a gente tenha esse conhecimento histórico, né, do nosso país e da nossa cultura. Um outro representante também desse período aí de literatura e de viagens e de informação também era uma literatura, na verdade, catequética, né, de catequese, porque havia também o objetivo de catequizar os índios, né, de converter os indígenas, já que eles eram considerados como selvagens. Então nós temos aí os autos de José de Anchieta, né? José de Anchieta é um responsável aí por introduzir o teatro
no nosso país. Ele também tinha poemas, mas também se sobressaiu com relação aos textos teatrais, que são os autos. É um tipo de texto que é uma encenação teatral e tem um objetivo muito moral, né, no sentido aí de correção de conduta. E aí José de Anchieta, ele é originário das Ilhas Canárias, né, é uma região aí espanhola, mas logo, ainda criança, ele foi para Portugal e ele nasceu em 1534 e faleceu em 1597. Você tem aí um pequeno trechinho aí do Alto de São Lourenço, no segundo ato, né? Então veja aí que há um objetivo de conversão com relação à religião. Então eram 3 diabos que querem destruir a aldeia, né, a aldeia dos índios, com pecados, aos quais resistem São Lourenço, São Sebastião e o anjo da guarda, livrando a aldeia e prendendo os tentadores cujos nomes são Guaixará, que é o rei, Aimbirê e Saravaia, seus criados. Então veja aí que na descrição inicial nós já temos alguns personagens que são os heróis, né? São Lourenço, São Sebastião e o anjo da guarda, e os tentadores, né? Os pecadores, os vilões da história são, logicamente, né? Os representantes indígenas, que é Guaixará, Aimbirê e Saravaia. Então veja aí o trechinho da fala dos personagens. Guaixará: esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? Só eu permaneço nesta aldeia como chefe guardião. Minha lei é a inspiração que lhe dou, daqui vou longe visitar outro torrão. Aí São Lourenço, né, que é o herói. Quem és tu? Aí o Guaxará responde: sou Guaxará embriagado, sou Boicininga jaguar, antropófago, agressor, Andiraguaçu alado, sou demônio matador. Então você vê que o texto realmente, no texto há um maniqueísmo, né, uma ideia do bom e do mal, exatamente porque o objetivo era de conversão religiosa. E continuam, né? São Lourenço: e este aqui, quem é, né? Ele pergunta. Aimbirê responde: sou jiboia, sou socó, o grande Aibirê tamoio, sucuri, gavião malhado, sou tamanduá desgrenhado, sou luminoso demônio. São Lourenço: dizei-me o que quereis desta minha terra em que nos vemos. Aí Guaxará responde novamente: amando os índios queremos que a obediência nos prestem, portanto que lhes fazemos. Pois se as coisas são da gente, ama-se sinceramente. São Sebastião, que é o outro herói, aparece, né? Ele diz: quem foi que incessantemente, um dia ou presentemente, os índios vos entregou? Se o próprio Deus tão potente deste povo em santo ofício, corpo e alma modelou. Então veja aí que há sempre esse diálogo, essa discussão entre os heróis, que são os religiosos, né, os santos e anjos, e os pecaminosos, né, são os representantes indígenas. Nós também temos, no período colonial, né, um período chamado barroco, que há uma influência de toda uma arte barroca. O contexto histórico é bem conturbado, porque há uma reforma protestante, né? Há um conflito aí entre a fé e a razão. Alguns dogmas da Igreja Católica são questionados por Martim Lutero, e isso vai fazer com que haja um contexto social muito turbulento. E aqui no Brasil, aí nós já vamos ter um poeta nascido no Brasil, chamado Gregório de Matos. Ele nasceu na Bahia em 1636 e faleceu em 1696. E ele tinha um apelido chamado Boca do Inferno, porque ele tinha textos bem satíricos, bem críticos, em que ele questionava muito o comportamento, né? O comportamento muito corrupto das pessoas. E aí veja um trechinho aí de um poema chamado A Cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha.
para a levar à praça e ao terreiro. Então veja aí que há um questionamento sobre o comportamento das pessoas, né, que quer observar demais, né, criticar muito a vida do seu vizinho, mas não cuida da sua vida, não é? E, inclusive, leva os segredos, né, e fica fazendo as críticas de forma pública, difamando aí muitas pessoas. Há também um outro lado aí, que seria um lado mais lírico, né, com relação aí a questões amorosas do poeta, mas sempre trazendo na linguagem questionamentos e conflitos. Então veja aí um poema com um tema aí mais romântico. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Veja aí que o poema ele traz ideias bem antitéticas, né? Contrárias, né? Então você tem o fogo por um lado e você tem a neve. Então, enquanto a neve ela abranda, o fogo ele vem a atiçar, né, o sentimento aí do poeta. Então você vê que há um conflito muito grande entre o querer, né, o desejo e a questão aí do se controlar, do se acalmar, do se tranquilizar. Então há um conflito muito forte aí nos poemas, né, de Gregório de Matos, um importante poeta brasileiro. Fica aí para também fazer uma atividade, né? Você escolhe um dos escritores apresentados e comente sobre o texto que mais chamou sua atenção, fale sobre o assunto, ideias, opiniões, personagens, fatos. Faça um comentário detalhado de no mínimo 7 linhas. Essa é a primeira questão. Na segunda, você tem aí para dar sua opinião sobre a influência europeia na literatura brasileira. Então veja que durante um período muito grande, aí de vários séculos, né, do período colonial, houve uma influência muito forte dos portugueses, principalmente dos europeus, na nossa cultura. Então dê a sua opinião. Você faz a atividade, envia pelo aplicativo Google Classroom ou então por e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.